Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro, pelo apoio que tem destinado a esse canal, de maneira que eu de imediato peço a você para deixar o like nesse vídeo e se inscrever também, caso você não seja inscrito, para que você possa participar dos nossos muito importantes debates e dos nossos vídeos também. Espero também que você comente cada uma das 5 notícias com as minhas reflexões que eu vou lhes participar nesse vídeo. Primeiramente, quero aqui dizer a vocês que o Andrés Pereira já assinou toda a documentação, ela já foi enviada ao Flamengo. Parece que o jogador teve um contratempo na viagem que faria, tinha uma previsão de chegada para sexta-feira, amanhã ou hoje, se você estiver assistindo o vídeo nessa sexta-feira, mas tinha a previsão de chegada hoje, parece que chega aqui no Brasil somente no sábado para poder iniciar os treinamentos. O Flamengo até agora, 9h30 da noite, não anunciou ainda a contratação do jogador, deve ser um ou outro detalhe mais burocrático, mas o principal já aconteceu. O Andrés Pereira já assinou a documentação do empréstimo. É um jogador que eu já disse a vocês, não conheço bem, mas pelas análises que eu pude fazer, o que eu depreendo é que realmente vai ser realmente importante para o Flamengo na substituição de alguns titulares que porventura não possam jogar por ocasião de indisciplina, cartões, claro, lesões, até convocações para a seleção brasileira, como é o caso do Everton Ribeiro, ele pode jogar por ali. E no caso do Diego, talvez até por mérito técnico, quem sabe, se ele vier e se destacar, por que não ser o titular no lugar do Diego? Então, o companheiro Andrés Pereira será realmente muito útil para o Flamengo e eu espero que o manto não pese, porque também tem essa adaptação, também tem essa condição de adaptação à camisa do Flamengo. Nós sabemos que vários jogadores já chegaram aqui na Gávea, ou no Ninho do Urubu, e que não vingaram, justamente em função do peso que a nossa torcida destina sob a forma de pressão por resultados. Nossa torcida é muito numerosa, é a maior do mundo, pressiona muito, é bastante crítica, porque joga junto com o time, razão pela qual ela tem todo o direito de cobrar. Então, o companheiro Andrés Pereira, experiente, já jogou em vários times na Europa, jogou com jogadores importantes, competições importantes. Acredito que essa experiência, por si só, lhe trará boas participações ao Flamengo e, porventura, irá nos trazer também bastante contentamento, bastante alegria com a chegada dele. Nossa equipe realmente vai ficar mais reforçada. Hoje à tarde, enquanto eu fazia uma live, eu recebi uma informação que, na verdade, foi divulgada em todos os meios de mídia do companheiro Diogo Dantas. Na verdade, ele não me deu essa informação. Eu recebi um post que ele fez no Twitter dizendo que o Flamengo reiniciou as tratativas com o Davi Luiz. Meus amigos, é o seguinte, por mais que o Léo Pereira, por mais que o Gustavo Henrique, até o Bruno Viana, aparentemente tenham evoluído, é preciso que você, companheiro rubro-negro, entenda como o Flamengo e quem o Flamengo enfrentou nesses últimos jogos. Eu não estou negando aqui uma propensa evolução, mas eu quero sim dizer a você, companheiro rubro-negro, que foram jogos distintos, por exemplo, do Internacional. Foram jogos onde o Flamengo enfrentou equipes que tinham centroavantes mais postados dentro da área, como por exemplo o Olímpia, que tem o Roque Santa Cruz, um centroavante clássico, aquele que espera a bola na área, aquele que cabeceia. Portanto, é mais fácil para esses 3 zagueiros, uma vez que não podemos nem falar ainda do Rodrigo Caio, que está em recuperação, talvez volte em setembro, porque talvez, Gil, se está no planejamento do Flamengo, porque o Rodrigo Caio sempre nos apronta surpresas, sempre posterga a estada dele dentro do campo. Então, essa intermitência nos faz desconfiar. Mas esses 3 zagueiros não enfrentaram ainda
um ataque, como por exemplo aquele do Inter, que busca espaços nas costas dos zagueiros, onde você precisa de mais explosão em curta distância, que é algo que, no meu entendimento, esses três zagueiros não têm. Por exemplo, o Flamengo não foi ainda pressionado por marcação, sob pressão. O Flamengo não foi marcado lá no seu primeiro terço do campo. Ontem, naqueles primeiros 15 minutos do jogo contra o Olímpia iniciou fazendo determinada pressão e nós realmente observamos ali algumas dificuldades, tanto do Bruno Viana quanto do Léo Pereira, para poder sair com a bola. Então, sair com a bola, participar de uma construção de saída de bola para um zagueiro é um componente fundamental na característica do mesmo. Então, é preciso que nós entendamos se uma outra forma de jogo apresentada por um adversário que jogue dessa maneira possa realmente nos fazer concluir que esses três zagueiros evoluíram, razão pela qual eu torço muito para a chegada do Davi Luiz. Eu acho difícil, um zagueiro que vai pedir muito para jogar no Flamengo, de acordo a esse tweet do Diogo Dantas. Sou eu que estou dando a informação, estou aqui repassando aquilo que provavelmente vocês já leram, inclusive até como reflexão, não é nem mais uma informação, é uma reflexão, que é o que eu faço aqui. Nosso canal é um canal de debate. Mas eu torço muito para que o Davi Luiz acerte, justamente porque é um jogador mais experiente, é um jogador que certamente contribuiria muito com o time do Flamengo. Nós vimos aí que o Atlético Mineiro também fazendo gols dessa maneira. Reparem no gol do Hulk ontem, uma jogada que explorava as bolas nas costas dos zagueiros, né? Jogadas assim em profusão por parte do Atlético. Nós sabemos que o Palmeiras joga dessa maneira também, então nós precisamos que zagueiros tenham essa propriedade de sair com a bola, de saberem ser pressionados, que não recuem tanto a bola para o nosso goleiro, que inclusive está até meio atabalhoado na saída de bola, no domínio da bola. Preciso que os nossos zagueiros verticalizem mais. Preciso que nossos zagueiros corroborem a progressão do time dentro de campo e não atrasem essas jogadas na nossa transição ofensiva. Então, meus amigos, é muito importante que isso realmente aconteça. Quero aqui comentar com vocês mais uma vez a importância do De Arrascaeta, é fundamental. Pra vocês terem uma ideia, nos 12 jogos que o Renato tem no Flamengo, o De Arrascaeta colaborou em gols e com assistência em 30% dos gols do Flamengo nesses 12 jogos. Meus amigos, é fantástica essa performance do De Arrascaeta. Não que você aí, companheiro rubro-negro, negue que o De Arrascaeta tem essa importância, mas eu quero falar mais uma vez sobre isso, justamente para que nós prestemos atenção na renovação do contrato do De Arrascaeta, que nós temos que dar prioridade a essa renovação. Primeiramente porque é meritória, e segundo porque o companheiro entrega dentro do campo. E aí, meus amigos, aquela lógica que eu lhes apresentei dos 50% daqueles 900 milhões que o Flamengo gerou em 2019, que ficavam ali, no meu entendimento, sob a responsabilidade, sob o mérito do Bruno Henrique, do Gabigol e do De Arrascaeta, isso realmente continua a ser verdade, porque se nesses 12 jogos do Renato ele participou de 30% dos gols que o Flamengo fez, com gols e com assistências, é porque, de fato, meus amigos, esse jogador merece sim um investimento por parte do Flamengo, porque ele entrega dentro de campo para a nossa glória esportiva e ele também reúne as mesmas condições arrecadatórias, ou seja, ele colabora como membro da equipe num percentual muito majoritário para o Flamengo arrecadar receita. Então vale muito investir no De Arrascaeta. Que, por falar nisso, em receita, esse é um tema muito caro para a torcida do Flamengo. Todos nós ficamos muito preocupados para que nós não nos remetamos, de
fato aquela época sombria de trevas do Flamengo, quando não tínhamos dinheiro para nada, quando ingressávamos dentro de campo com jogadores muito fracos em função da nossa impossibilidade de contratação, naquela época de dívidas, naquela época quase falimentar do Flamengo. A torcida do Flamengo realmente tem muito medo que nós voltemos a essa época. Portanto, quero eu dizer a vocês aqui que essa passagem para as semifinais da Libertadores da América nesse ano, e que estava exatamente no planejamento estratégico do Flamengo, ela foi alcançada e o Flamengo arrecadou quase 41 milhões só com essa classificação para as semifinais. Lembrando a vocês que se o Flamengo, meus amigos, ganhar a Libertadores, vai arrecadar esse ano, a premiação aumentou 121 milhões, para que vocês entendam não somente a importância da glória esportiva de ser campeão, mas como também na manutenção das condições da geração da mesma glória para o ano seguinte, porque se você fatura 121 milhões, obviamente você tem condições orçamentárias de poder continuar a praticar um futebol importante dentro de campo com jogadores muito bons. Então, essa passagem para o Flamengo lhe rendeu 41 milhões quase de receita, algo que estava no planejamento estratégico do Flamengo esse ano e estava no ano passado também. Então, ano passado nós não passamos das oitavas de final, nem da Copa do Brasil e nem da Libertadores. E esse ano já conseguimos atingir a primeira meta. Esperamos que no jogo da semana que vem contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, o primeiro jogo, quartas de final da Copa do Brasil, nós iniciemos também a nossa classificação para as semifinais, para que arrecademos mais ainda. Portanto, espetacular essa passagem para a semifinal, não somente pela questão esportiva, mas pela questão estrutural, financeira também. Quero falar para vocês aqui sobre um jogador sempre muito contestado e que vocês sabem que eu gosto muito, mas eu não quero perder a isenção aqui, eu quero falar de fatos, quero falar do William Arão. Muita gente ainda reclamando do Arão, mesmo depois de ter sido o melhor volante de 2019, mesmo depois de tanta contribuição, inclusive até na zaga, porque o Arão saiu-se muito bem na zaga, na época daquele treinador São Paulino, não vamos falar aqui o nome, mas o William Arão continua realmente, meus amigos, muito bem dentro do campo. Para vocês terem uma ideia, exatamente nesses 12 jogos com o Renato Gaúcho, o Arão teve 23 desarmes e 91% de passes certos. Isso para um primeiro volante. 91% de passes certos em 12 jogos, não desfalcando o Flamengo, realmente é muito importante. Acredito que vocês entendam isso como uma verdade. E, mais ainda, conseguiu fazer 2 gols, um deles ontem, aquela bola espirrada, quando ele saiu comemorando, já sorrindo antes de bater para o gol. Isso é muito importante para que nós entendamos a relevância de um jogador como membro do clube, ou seja, independente de nós criticarmos muito o William Arão, não é o meu caso, eu sempre reconheci o mérito, mas a torcida precisa exatamente entender que é fato as estatísticas que eu lhes participei, assim como também, meus amigos, é fato o comprometimento dele, a alegria que ele tem de jogar pelo time do Flamengo. Então vamos celebrar o William Arão, porque o William Arão realmente merece o nosso apoio em função daquilo que ele entrega dentro do campo. Mas se você aí, companheiro rubro-negro, não concorda, deixe a sua respeitosa opinião e diga também quais são as substituições que você faria no elenco do Flamengo, por exemplo, no lugar do William Arão. Muita gente até dizendo que se o Thiago Mendes viesse, poderia ocupar o lugar do Arão, mas quando falam isso, desprezam exatamente os dados que eu lhes participei. Em 12 jogos do Renato Gaúcho, 91% de passes certos, 2 gols, 23 desarmes. Esse é um score muito importante para um volante. Quero acabar aqui o vídeo dizendo para vocês que a torcida do Barcelona de Guayaquil está com muito medo do Flamengo. Também pudera tantos gols, alguns se manifestando, inclusive nas redes sociais, dizendo que dá medo saber que pode vir
a enfrentar o time do Flamengo. Então, o time do Flamengo, meus amigos, essa é a lógica. O time do Flamengo suscita muito medo também. Então, ontem, quando nós vimos que o Atlético ganhou o time do River Plate, que não é o mesmo time de 2019, realmente não é. Por exemplo, aquela bola que foi lançada para o Hulk, eles não iam ter espaço nunca se fosse aquele time de 2019. O que mais me espanta é que era o mesmo técnico, mas aí tem uma série de questões, demoraram a entrar em forma, e também teve mérito. Por que não reconhecer? Mérito, sim, do Atlético Mineiro, que formou um bom time e realmente é candidato a ser campeão da competição. Está ali, vai jogar a semifinal contra o Palmeiras, que também ganhou o São Paulo. Então, entenda uma coisa, o Flamengo também tem o respeito dos torcedores desses dois times. Não é apenas a torcida do Flamengo que se preocupa com os dois times. A torcida do Flamengo se preocupa, mas confia no seu time, mas eles se preocupam também. Ou vocês acham que eles não assistiram a partida de ontem e ficaram realmente preocupados com aquela miríade de gols, não só de ontem, mas da semana passada e da outra? Ou seja, o Flamengo vem goleando muito com esse futebol realmente impressionante que o Flamengo vem praticando, independente ali dos problemas da zaga, mas aquele futebol associativo, um futebol apoiado, um futebol com muita interação, de muita movimentação e com muitos gols do Flamengo. Vocês acham que eles também não ficam com medo disso? Então, meus amigos, vocês sabem, hoje não vai ter live à noite, já fiz à tarde. Quero aqui estabelecer um compromisso com vocês para sexta-feira, amanhã, sexta-feira, às 2h30 da tarde, live aqui no canal. Então, muito obrigado a todos vocês pelas reflexões. Comentem esse vídeo, é muito importante para mim saber a opinião de vocês. A opinião respeitosa de vocês vai ser sempre muito importante para mim. Então, saudações rubro-negras, até sexta-feira, 2h30 da tarde.